Muito bem, estou aqui hoje com esse notebook, Taltech. O modelo dele é o W7435. A reclamação do cliente é que ele, depois de um tempo ligado, se desliga ou às vezes não quer ligar. Primeira coisa que eu vou estar verificando é a questão de sujeira, tá, no cooler. Pode ser superaquecimento. Nesse caso eu já vou reto verificar isso porque esse computador já teve problema de superaquecimento. Como ele trabalhou já com superaquecimento, pode ser que tenha um problema no processador, então também vou estar efetuando o teste com outro processador. E antes de sair desmontando inteiro, eu vou fazer esses testes aí. Aqui eu já observo também que essa memória foi adicionada, então também pode ser um problema de memória. Eu não lembro se fui eu que coloquei essa memória, mas enfim, não tem problema, né? Se foi, não foi. Ó, tá um pouco sujo, sim. Tem um pouco de poeira, mas eu acho que não seria suficiente para estar causando esse problema. Segundo o que o cliente relatou, eu acredito que esse não deve ser o problema. Porque é pouca sujeira para estar afetando. Então, perante isso aqui, o primeiro teste que eu vou fazer aqui é fazer um teste com outro processador. Essa linha da Taltech que usa processadores Core i5 tem bastante caso que dá defeito no processador. Então vou substituir aqui. É um i5, deixa eu ver qual modelo que é aqui. 480M. Deixa eu ver o que eu tenho para substituir para teste aqui. Olha, eu tenho um i5 430M, que também é um bom processador. Ele perde um pouquinho, mas é pouca diferença. Eu nem vou estar trocando a pasta térmica aqui, porque ainda está boa a pasta térmica. Esse é um processador que eu uso para teste aqui. Daí depois, se for esse o problema, eu vou estar passando para o cliente o valor do reparo, né, o valor da troca do processador. E daí eu faço substituição pela pasta nova. Vou terminar de montar aqui. Agora eu vou fazer os testes. O primeiro teste que eu vou fazer é só com o processador trocado. Segundo teste, se com o processador trocado der o mesmo defeito, eu vou estar trocando a memória. Existe ainda a possibilidade de ser o sistema, porque eu vi que ele está com Windows 10. Essas máquinas aqui não se dão muito bem com Windows 10, porque elas são máquinas mais velhinhas já, né? Mas na teoria deveria funcionar normal. Na prática não é sempre o que acontece, né? Agora eu vou estar pausando o vídeo e efetuando o teste aqui, porque não tem necessidade, porque o computador liga, só que ele demora para apresentar o defeito. Então não vou ficar filmando todo o procedimento porque é demorado. Após trocar o processador, fazer os testes, o notebook permanece da mesma forma, então. Ele permanece, às vezes liga, às vezes não liga. Quando liga, às vezes fica um pouco ligado, depois ele desliga. Acabei desmontando ele inteiro aqui. Testei com outras memórias, aqui estão outras memórias. Mesma coisa. Tentei regravar BIOS. Tentei trocar a pilha da placa-mãe. Mesma coisa. Eu tenho a fonte de bancada aqui. Eu fiz o teste na fonte de bancada. A placa não apresenta nenhum tipo de curto. Não está... fuga nenhuma, as bobinas todas estão... Tem voltagem certa na BIOS, tem voltagem certa nas bobinas, nas fases do processador, tudo certo. Por que ele faz isso então? Aí eu estava observando esse modelo, da mesma forma que tem alguns Samsungs que tem esse componente, que dá muito defeito, que é o neck token. Esse componente aqui fica embaixo do processador. Esse componente ele é responsável por dar muito, mas muito problema. A maioria dos notebooks que tem esse componente, mais cedo ou mais tarde, ele dá problema. Inclusive, esse componente também foi utilizado nos PlayStations, e no PlayStation também dá problema.
E não adianta eu remover ele e colocar outro igual, porque ele volta a apresentar esse problema. Aí existe uma solução técnica que eu pesquisei na internet, o pessoal utiliza, eu já fiz em vários notebooks e realmente funciona, que é remover este chip do NEC Token e substituí-lo por 4 capacitores Tântalo de 330. Fazendo essa substituição, nunca mais volta a acontecer esse problema, porque esses capacitores eles são muito mais resistentes que o NEC Token na questão de chaveamento aqui para a placa. Então eu vou estar fazendo esse procedimento. Eu não tenho certeza absoluta que é isso, mas como eu não achei nenhum outro problema, não achei problema com BIOS, não achei curto na placa, não achei energia faltando em lugar nenhum da placa, ela simplesmente às vezes dá vídeo, às vezes não dá vídeo. Se não for isso aqui, infelizmente eu vou condenar a placa, mas eu vou tentar fazer esse reparo porque esse chip realmente dá muito problema. Então vamos ver se vai funcionar. Vou estar aqui fazendo o reparo e filmando. Eu tô com uma certa dificuldade de falar porque eu tô com uma máscara aqui. Primeiro eu tenho que fazer a remoção desse chip. Esse chip é muito chato de remover, porque ele tem solda por baixo dele. Estou utilizando aqui uma pasta de soldagem para ficar mais fácil a remoção dele. Geralmente na hora de remover esse componente ele estoura, ele abre, é bem ruim de remover mesmo. Eu não posso esquentar muito porque no outro lado aqui eu tenho o processador, né? O socket do processador. Eu não cheguei a remover o processador justamente para que tenha o dissipador em cima, para ele não esquentar muito. Ó, como eu falei, ó, ele estourou. Esse aqui tá difícil de tirar mesmo. Como essa solda é muito dura, é realmente ruim de tirar. Aí, ó. Eu vou estanhar agora ali. Agora eu vou usar o ferro de solda, vou dar uma maneirada aqui para não colocar tanto calor na placa. Mas enfim, olha só a dificuldade. Ele sai em pedaço mesmo, ó, é difícil de tirar. Não sei se deu para ver na câmera. E ele vai ser substituído por esses 4 capacitores de tântalo aqui.
Eu tenho que só conferir no esquema ali para ver qual lado que vai o positivo. E de cabeça eu não lembro. Eu trabalho com isso, né? Mas eu gosto sempre de conferir para ter certeza. Eu já consultei ali a polaridade que tem que ser. Então o negativo fica nos lados externos e o positivo no interno. E com um certo excesso de pasta de solda aqui, então eu vou limpar. E eles vão ficar mais ou menos assim. Creio eu que fique assim, tá bom. Agora eu preciso com o soprador novamente eu vou tentar soldar eles. Diminuir o ar. De forma que deixe bem quente. É quase um serviço cirúrgico aqui. Eles têm que ficar tortinhos assim porque o lado de contato deles é bem na pontinha, então se eu colocar eles retinhos, é capaz de fechar curto, né? Deixa um pouquinho pro lado assim. Vou só dar uma conferida aqui com o ferro de solda. Para garantir que tem estanho em todos os ladinhos. Tinha alguém me ligando no telefone, meio que atrapalhou a gravação aqui.
Muito bem. Ó, tá soldado, então substituímos o neck token pelos 4 capacitores de tântalo. Deixa eu ver aqui se tá com... Eu vou voltar as memórias que estavam nele, as memórias do cliente mesmo. Processador do cliente. Então a máquina está com todos os componentes que vieram nela. Esse é um tipo de serviço que eu preciso fazer antes de passar o orçamento, porque não tem como eu saber se vai funcionar sem fazer o serviço. Então vamos lá. Apertei o botão de ligar. Acendeu os LED. Opa, olha só. Deu imagem de primeira. Ele estava com muita dificuldade de dar imagem. Ele dava imagem, parava. Às vezes tinha que ligar 10 vezes para dar imagem. Depois de um tempo ligado, ele desligar. Olha só, vamos ligar de novo. Deu imagem. Vamos fazer um terceiro teste. Imagem novamente. Perfeito. 3 testes seguidos, nenhuma falha. Problema solucionado, provavelmente. Agora eu vou montar, lógico, né? Vou pôr todos os componentes de volta, colocar HD, ligar no sistema e rodar um teste. Mas eu acredito que era esse o problema. Está solucionado, então. Problema do neck token. Fiquem de olho aí, quem é técnico. Sempre que o notebook tiver neck token, desconfie, porque é uma peça que dá muito defeito. Inclusive, esse componente neck token foi usado em PlayStation, televisão, placa de... Acho que a Xbox também tinha algumas... Enfim, eu já quase que por padrão, quando eu tenho dificuldade de achar defeito nessas placas que tem o neck token, eu já por padrão já faço a substituição. Fica muito mais durável do que o chip original e não causa problema nenhum por substituir o neck token por esses capacitores. Lembrando que tem que ser capacitores de tântalo 330. E eles têm ordem de positivo e negativo aqui. Não podem inverter, porque senão causa dano na placa. É isso aí. Detalhe, agora eu vou montar ele, vou fazer os testes. Se ficar funcionando 100%, eu vou passar o orçamento para o cliente. Eu entendo que, às vezes, o cliente gostaria de ter o orçamento antes de fazer o reparo. Mas, como eu falei antes, esse é o tipo de... Tava me ligando de novo. Esse é o tipo de detalhe que você tem que fazer o reparo para poder passar o orçamento para o cliente, porque como que eu vou passar um orçamento sem ter certeza que funciona, né? Mas é isso aí, valeu, até mais.